Fala pessoal, tudo certo? A gente está trazendo uma sequência de vídeos sobre os procedimentos padrão da família A320 e demais variações, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o procedimento de decolagem abortada, tá? O Rejected Takeoff. A decisão, pessoal, de rejeitar uma decolagem é uma decisão que deve ser tomada com extrema responsabilidade, tá? Porque é uma decisão que pode ser perigosa, mesmo que todos os procedimentos corretos sejam seguidos, tá? Então, alguns fatores, pessoal, que afetam a segurança da decolagem abortada são dano nos pneus, freios sejam incorretamente aplicados ou qualquer tipo de desgaste no freio, tá? Erro na determinação do peso bruto da aeronave, o gross weight, qualquer tipo de cálculo incorreto de performance, uma técnica incorreta para alinhar na pista, tá? Onde você acabe comendo muita pista, uma temperatura do freio fora do padrão, tá? Algum tipo de delay, ou seja, uma demora para iniciar o procedimento de decolagem abortada após tomar a decisão, tá? E também o coeficiente de atrito da pista inferior ao esperado. Tá? Então essas são possíveis situações onde uma decolagem abortada pode apresentar risco à segurança daquela aeronave. Tá? Então, pessoal, é importante que haja uma preparação completa da aeronave antes do voo e uma inspeção externa minuciosa, tá, pessoal, para tentar eliminar o efeito de alguns desses fatores. E além disso, pessoal, é extremamente importante que os pilotos não se sintam pressionados a aceitar uma autorização de decolagem. Tá? O que isso significa, pessoal? Se a aeronave ainda não está pronta, se os pilotos ainda não estão prontos e você está chegando no ponto de espera e a torre ordena, por exemplo, uma decolagem imediata, os pilotos não devem se sentir pressionados a aceitar isso. Tá? Eles apenas devem aceitar uma autorização de decolagem quando tanto a tripulação quanto a aeronave estiverem prontos para isso, tá? E além disso, pessoal, os pilotos não devem aceitar uma autorização de decolagem a partir de uma interseção, ou seja, alguma taxiway específica, antes de refazerem o devido cálculo de performance, tá? Por quê, pessoal? Porque quando você decola de algum tipo de taxiway específico, eu vou citar o exemplo para vocês de Confins. Confins, pessoal, possui aproximadamente 3.600 metros de pista, tá? Porém, quando você decide por decolar da Charlie 1, por exemplo, em Confins, a distância que você tem disponível é de apenas 2.700 metros, ou seja, você perdeu 900 metros de pista. Portanto, pessoal, o cálculo que foi anteriormente gerado de performance, concordam comigo que ele não é mais válido, né? Então, pessoal, um novo cálculo deve ser realizado e a tripulação só deve aceitar essa decolagem a partir de uma interseção se for viável, tá? Então, pessoal, uma manobra de decolagem rejeitada é potencialmente perigosa, tá? E o momento para que se tome essa decisão de abortar ou não a decolagem é um pouco limitado, tá? Então, pessoal, é inviável que a gente liste aqui todos os fatores que podem levar a essa decisão de rejeitar a decolagem, tá? Porém, pessoal, para a aeronave, ela possui um sistema para ajudar o comandante a tomar essa decisão, tá? E o que é esse sistema, pessoal? O ECAN, ele inibe, ou seja, ele não mostra os avisos que não são essenciais entre 80 nós e 1.500 pés AGL, tá? Ou 2 minutos após a decolagem, tá, pessoal? O que acontecer primeiro. Então, pessoal, isso significa que qualquer aviso que soe no ECAN durante esse período da corrida de decolagem, ou seja, entre 80 nós e 1.500 pés, deve ser considerado significativo para aquela decolagem, tá? E algumas considerações, pessoal, que nós devemos tomar com relação às velocidades, tá? Então, pessoal, o Airbus, nós temos dois tipos de regime. Nós temos o regime de baixa velocidade e o regime de alta velocidade.
E esses regimes, pessoal, eles são separados exatamente na velocidade de 100 nós. 100 nós, pessoal, ainda não é uma velocidade crítica ao Airbus. Porém, ela é uma velocidade que foi utilizada como referência para a tomada de decisão dos pilotos para o caso de decolagem abortada, tá? Então, pessoal, um regime de baixa velocidade é compreendido até 100 nós, tá? Então, durante a corrida de decolagem, pessoal, até 100 nós, nós estamos num regime de baixa velocidade, tá? Isso significa, pessoal, que a decolagem ela pode ser abortada por qualquer motivo a critério do comandante, tá? Então, qualquer razão que o comandante julgue necessário abortar uma decolagem, ela pode ser prosseguida normalmente, tá? Por qualquer motivo. Entre, pessoal, 100 nós e AV1, nós estamos num regime de alta velocidade, tá? E esse momento, pessoal, o comandante ele deve atuar de forma goal-minded. O que isso significa, pessoal? Que ele deve preferir decolar do que abortar a decolagem, tá, pessoal? Principalmente se ele estiver muito próximo a V1. Tá, então, sempre que for possível, acima de 100 nós e principalmente muito próximo da V1, a decolagem deve ser prosseguida, tá? Deve ser goal-minded. Porém, pessoal, algumas situações devem levar o capitão a considerar uma decolagem abortada, tá? E acima, pessoal, dessa velocidade, acima de 100 nós e abaixo da V1, apenas poucas situações levam ele a tomar essa decisão, tá? Que são fogo no motor ou qualquer tipo de dano severo, perda de potência, qualquer fator que gere insegurança de voo, qualquer tipo de alerta vermelho no ECAN ou qualquer alerta âmbar que seja falha de side stick, falha no motor, falha no reverso, reverso destravado e falha na manete de potência, tá, pessoal? Então essas são as poucas situações que tornam, de certa forma, obrigatória a decisão de rejeitar uma decolagem entre 100 nós e AV1, tá, pessoal? E eu alerto vocês que exceder a linha vermelha do EGT ou uma alta vibração do trem de pouso de nariz não devem ser consideradas na decisão de rejeitar uma decolagem acima de 100 nós, tá? E no caso de uma possível falha no pneu entre AV1 menos 20 e AV1, a menos que os detritos tenham causado sérios danos ao motor, é muito melhor prosseguir com a decolagem, reduzir, se necessário, o combustível e pousar, tá? Retornar ao aeródromo e realizar um pouso com toda a extensão da pista disponível, tá, pessoal? E lembrando que o callout de V1 ele tem prioridade acima de qualquer outro callout no momento da decolagem, tá? E, obviamente, acima da V1, a decolagem não deve ser rejeitada, tá, pessoal? Devido ao risco da aeronave não conseguir parar completamente sobre a pista, tá? Então, pessoal, a decisão, conforme eu disse, de rejeitar a decolagem e parar a aeronave, ela é de responsabilidade do comandante, tá? E ela deve ser feita obrigatoriamente antes da V1. Portanto, pessoal, é recomendado que o capitão mantenha as mãos na manete de potência até que a aeronave atinja a V1, seja ele Pilot Flying ou Pilot Monitoring. O que isso significa, pessoal? Significa que por mais que, por exemplo, o primeiro oficial, o copiloto, esteja realizando a decolagem, que o copiloto seja o Pilot Flying, é recomendado que o comandante mantenha as mãos na manete de potência até a V1, tá? Mesmo que ele não seja o Pilot Flying na decolagem. Isso porque, pessoal, quem toma a decisão de abortar a decolagem é o próprio comandante, tá? Então é mais seguro que ele esteja com a mão nas manetes de potência, tá? Então, pessoal, se ocorrer algum dano antes da V1 e o comandante decida por não rejeitar a decolagem, ele anuncia então o callout Go, tá?
Esse go, pessoal, significa que, por mais que tenha ocorrido aquela falha, tá, abaixo da V1, o comandante não julgou necessário abortar a decolagem, ou seja, a decolagem irá ser executada normalmente, tá? Se, pessoal, o comandante tome a decisão de rejeitar a decolagem, o callout é stop, tá? E junto deste callout, o comandante também, mesmo que não seja anunciado, tem o controle da aeronave. O que isso significa, pessoal? Que, conforme vocês sabem, todas as vezes que um controle é transferido da aeronave, ou seja, o comandante passa os comandos para o copiloto ou o copiloto passa os comandos para o comandante, há o callout de My Controls ou Your Controls, tá? Porém, pessoal, o callout de Stop numa decolagem rejeitada é o único callout no Airbus que define que o comandante tem o controle da aeronave a partir daquele momento, tá? Então, pessoal, ele não precisa anunciar o My Controls, tá? A partir do Stop ele já tem o controle da aeronave, tá certo? E nós temos também a técnica de decolagem abortada, que vocês podem acompanhar comigo aqui nesta imagem, tá? Então, pessoal, primeiro nós iremos ler a parte do comandante e depois a parte do primeiro oficial, tá? Então, pessoal, numa decolagem abortada, o comandante anuncia stop e simultaneamente joga as manetes de potência para idle e após max reverse, tá? O primeiro oficial, pessoal, anuncia que os reversos estão atuando na aeronave de maneira normal, anuncia a desaceleração da aeronave, monitora a atuação do autobrake e cancela qualquer tipo de alerta sonoro que soe na aeronave, tá? Após, pessoal, a aeronave parar completamente, o comandante guarda os reversos, o primeiro oficial notifica o ATC que irá parar sobre a pista, o comandante, então, aciona o parking brake, alerta a tripulação para aguardar instruções e solicita ao primeiro oficial que realize as ações de ECAM, tá? O primeiro oficial, então, localiza no QRH os procedimentos de evacuação de emergência e, logo após, performa as ações de ECAM, tá? Então, a partir daí, eles tomam a decisão de iniciar uma evacuação de emergência ou não, tá, pessoal? E lembrando que o comandante ele pode usar o max reverse até que a aeronave pare completamente no caso de uma decolagem rejeitada, tá? Mas, pessoal, sempre que houver pista disponível, deve-se preferir guardar os reversos a partir de 70 nós para evitar qualquer tipo de dano no motor, tá? Como, por exemplo, um stall de compressor, tá, pessoal? E, pessoal, tem alguns pontos que devem ser levados em consideração como um cuidado no momento da decolagem abortada, tá? Se, pessoal, uma decolagem rejeitada for iniciada, o autobrake e o autobrake desacelerar a aeronave, o comandante deve evitar pressionar os freios, tá? Ou seja, pessoal, tomou a decisão de rejeitar a decolagem, stop. Pessoal, intuitivo que o comandante tente frear a aeronave manualmente, tá? Isso é uma ação de reflexo, é do ser humano isso. Porém, pessoal, é importante praticar para que isso não aconteça, tá? E, pessoal, se o autobrake estiver inoperante ou se a decolagem for rejeitada antes de 72 nós, os spoilers, juntamente com o autobrake, não irão ativar, tá, pessoal? Isso, pessoal, requer uma máxima atenção no momento de rejeitar a decolagem, tá? Se ela for rejeitada acima de 72 nós, os spoilers e os autobrakes atuam normalmente. Se ela for rejeitada abaixo de 72 nós, os spoilers e o autobrake não são ativados, tá, pessoal? Ou seja, o comandante aplica máxima pressão em ambos os pedais de freio e
aplica máxima reverso, se julgar assim necessário, ou reduz a potência para o idle, tá? E dessa forma a aeronave para na mínima distância possível, tá? E pessoal, se a resposta dos freios se o comandante julgar que a resposta dos freios na decolagem abortada não parecer apropriada para aquela condição de pista, o Max Manual Brake deve ser utilizado, tá? Ou seja, qualquer tipo de dúvida que a tripulação tiver relativo à frenagem da aeronave, eles devem utilizar o Max Manual Brake, tá? E, pessoal, também pode ocorrer da perda de frenagem, tá? Caso o normal braking esteja inoperante no momento da decolagem abortada, tá? E para isso, pessoal, nós temos memory items, ou seja, itens de memória para esta situação de perda de frenagem, tá? Então eles são, pessoal, caso a aeronave, acompanhe comigo, não apresente frenagem, os reversos devem ser colocados na posição de max reverse, os pedais devem ser soltos, ou seja, deve-se tirar os pés do freio, desligar o anti-skid, tá? E novamente pressionar o pedal do freio com uma máxima pressão de 1000 psi, tá? Isso, pessoal, é automaticamente limitado pelo ABCU da aeronave, tá? Ele automaticamente limita a frenagem a 1000 psi. E os pilotos, então, devem monitorar a pressão de freio no indicador, tá? E, pessoal, se mesmo assim a aeronave ainda não apresentar frenagem, o parking brake pode ser utilizado com aplicações sucessivas, tá, pessoal? Então você aciona o parking brake e solta, aciona e solta, e por aí vai, tá, pessoal? Então esse é o procedimento de perda de frenagem no caso de uma decolagem rejeitada, tá? Então, pessoal, vamos ver na prática como realmente é uma decolagem rejeitada no avião. Então, pessoal, a gente está aqui no aeródromo de Confins, está na Capciro no meia. Eu preparei o avião rapidamente aqui para a gente poder fazer essa simulação na prática mesmo, como é, né, esse procedimento de decolagem rejeitada. E eu quero, pessoal, que vocês lembrem-se do seguinte: quando nós rejeitarmos, pessoal, a nossa decolagem, será bem parecido com o momento do pouso, tá? Nós iremos anunciar os ground spoilers, reverses green e decel, tá? Assim como se nós estivéssemos pousando. A única coisa que irá mudar, pessoal, é o callout de stop, tá? Conforme nós conversamos. Então quero que vocês acompanhem comigo, pessoal, a indicação do nosso ground spoilers, tá? Que irá ser indicado aqui. Acompanhe comigo a indicação dos reverses green, que será indicado acima do nosso N1. E acompanhe comigo a desaceleração da aeronave no nosso speed tape do PFD, tá? Então, pessoal, procedimento de decolagem rejeitada é isso na teoria, tá? Tudo isso que nós conversamos ali nos slides, tudo isso que eu mostrei para vocês, e agora a gente vai partir para a prática, tá? Então, a gente pode soltar o parking brake e iniciar a nossa decolagem. Então, take off. A gente joga 50% de potência, aguarda estabilizar. Manflex SRS Auto Thrust Blue. Speed Alive. Thrust set. knots, check it. Stop. Ground spoilers, reverse green, decel. 70 knots, reverse idle. Manual braking. Então, pessoal,
Percebam que o momento de rejeitar a decolagem é muito rápido, tá? Tudo é muito rápido, então exige uma atenção muito grande. Percebam que eu rejeitei a decolagem acima de 100 nós, tá? Nós não tivemos nenhum alerta de ECAN, nada desse tipo, tá, pessoal? Mas foi o suficiente aqui para a gente poder simular, tá, pessoal? Então, lembrando que a decolagem rejeitada acima de 100 nós, ela deve satisfazer alguma daquelas condições que nós citamos, tá? Isso não foi aplicado aqui, nós não tivemos nenhuma daquelas condições, enfim, porque não é necessário, tá, pessoal? O que nós precisamos mesmo é entender o que é o procedimento na prática, tá? Então, pessoal, aqui nós livraríamos a pista, recolhemos os nossos flaps, tá, os nossos ground spoilers, enfim, e tomamos a decisão de retornar para a posição ou voltar ao ponto de espera, tá? Lembrando, pessoal, de monitorar a temperatura dos freios, tá? Nós temos aqui agora 190 graus Celsius nos freios. Estamos livrando a pista, a gente pode tirar o ground spoiler, o flap permanece, tá, pessoal? Podemos, se formos retornar para o ponto de espera, reacionar o ground spoilers. Podemos tirar a nossa landing light, acionar a respectiva PEC, tá, pessoal? E também desligar o nosso transponder. Então, pessoal, percebam que, conforme eu disse, tudo é muito rápido, tá? As coisas acontecem muito rapidamente, principalmente se for uma situação de rejeitar a decolagem real, tá? Então aqui nós estávamos com isso, nós estamos apenas simulando uma decolagem rejeitada, né? Nós já sabíamos que iríamos rejeitá-la mesmo antes de iniciar a rolagem, então tudo se torna mais fácil, tá? Mas é importante praticar para que numa situação real de uma decolagem rejeitada, todos os procedimentos sejam seguidos com maestria, tá, pessoal? Para máxima segurança do procedimento. Então, pessoal, vocês viram tanto na prática quanto na teoria como é realizado o procedimento de decolagem rejeitada, tá? Então, eu alerto vocês, pessoal, que é um procedimento que raramente vai ser executado, tá? Então, isso acaba fazendo com que ele não seja tão praticado assim, porém é extremamente importante, pessoal, praticar recorrentemente esse procedimento para manter a proficiência nele, tá? No caso de uma situação real, tudo ocorra com segurança e conforme deve acontecer, tá? Então, esse, pessoal, foi o vídeo, tá? Um pouquinho mais longo para a gente trazer tanto na teoria quanto na prática como funciona. Mas qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de coisa a agregar ou qualquer tipo de correção, os comentários aí estão à disposição. Pode me chamar no Discord também, tirar qualquer tipo de dúvida para a gente poder aprender junto, tá? Que é o nosso objetivo aqui. Então o que a gente tem para falar sobre a decolagem rejeitada é isso.